E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, para dar continuidade no Cataflix Investindo do Zero, a gente vai trocar uma ideia sobre rebalanceamento de carteira. Como que você pode fazer para que sua exposição a determinado ativo ou determinada classe de ativo não fique fora do padrão da sua estratégia. Dá o like, se inscreve no canal e compartilha com o coleguinha essa playlist. Se ela tá te fazendo aprender um pouquinho sobre investimento, a começar a gostar desse mundo. Lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento, beleza? Então, galera, o que eu geralmente faço com a minha carteira? Eu tenho uma estratégia, então eu tenho uma estratégia de, por exemplo, eu vou ter 10% em ações do exterior, e daí eu posso utilizar ou ETFs que replicam esse índice do exterior, ou BDRs, tudo isso a gente já passou nesses temas em vídeos passados, então se você ainda não está fortalecido e está com dúvida, dá uma voltadinha lá na playlist e assiste eles. Então, 10% da carteira eu separo para ações exterior, eu geralmente separo entre 1 a 5% para exposição de criptoativos. Então, dependendo do cenário, eu faço essa manutenção de até 5%, porque como eu considero ele um ativo de risco um pouco maior, eu controlo um pouco essa exposição a ele, beleza? Do restante da carteira, que sobrariam aí 85%, se você for parar para pensar, entre 60% a 70% eu deixo em ativos sólidos, perenes, ações brasileiras, com recorrência de resultados, recorrência de utilização desse serviço, ou seja, bancos, energia elétrica, saneamento, seguros, um pouquinho de saúde talvez, mais empresas sólidas, com recorrência de resultados e que passem um pouco mais de tranquilidade em problemas, principalmente de crise. E esses outros 10 a 15% aí, eu acabo utilizando em empresas mais arriscadas, empresas que talvez podem me trazer um risco extremamente maior, porém podem me trazer uma possibilidade de ganhos maior. É claro que essa parte aqui é um pouco mais da parte gananciosa da carteira, mas eu utilizo ela para também conseguir me expor a um pouco mais de rentabilidade em alguns momentos. É claro que escolho algumas empresas pontual, não chego simplesmente jogando o capital, beleza? É para você entender que você ter uma estratégia vai te ajudar nesse momento de rebalanceamento de carteira, porque daí você vai conseguir se nortear de qual que seria aquela quantidade percentual em classe de ativos e uma quantidade percentual em empresas. Por exemplo, eu evito deixar que uma empresa fique com mais do que 15, 20% da carteira. Eu não acho que isso tem que ser uma métrica assim de tipo, você não pode ter 20, 30%, porque eu acho que depende de cada caso um caso, dessa individualidade. Por exemplo, uma pessoa que tem 100 mil, 1 milhão de patrimônio, ela tem que ter uma gestão de risco ali, de exposição, diferente de um cara que tem, por exemplo, 300 reais. O cara tem 300 reais, ele comprou 100 reais de Banco do Brasil, ele já tá com 30% da carteira, mas tipo, 30% da carteira do cara é 100 reais, entendeu? Então eu acho que essa questão aí de exposição não é sobre o cara ter pouco dinheiro ou não, tá tudo bem. É uma questão de, tipo assim, às vezes essa exposição parece ser muito grande, mas ela não vai causar uma destruição de capital tão absurda. Seria 100 reais de 300. Agora imagina um cara que tenha 350 mil de 1 milhão em um ativo. Já pode ser uma exposição mais problemática do que o cara de 100 reais. Então, essa questão de exposição à classe de ativo e dentro dessa classe de ativo, uma exposição por ativo, por exemplo, vou ter 30% em ações Brasil. Desses 30% em ações Brasil, eu vou deixar no máximo 10% em cada empresa. Então, você separa um percentual para a classe de ativo e um percentual por ativo dentro dessa classe. Eu sei que parece ser um pouco mais confuso, mas classe de ativo seria ações, fundos imobiliários, ações exterior, criptomoedas, e daí ativos dentro da classe de ativo seria os fundos imobiliários dentro da classe de ativo de fundos imobiliários, as ações dentro da classe de ativo de ações. Então você definir percentuais para poder criar essa estrutura seria interessante para o seu rebalanceamento e até para a sua segurança de carteira. Aí o meu rebalanceamento eu faço de duas formas. A primeira é com o aporte do mês. Então, quando chega o momento do aporte do mês, eu olho o que mais perdeu essa questão de percentual. Geralmente, a classe de ativos que mais perdeu o percentual da carteira é a classe de ativos que está passando por problemas. Então, por exemplo, agora a gente viu que ações americanas deu um problema. A minha classe de 10, ela já está em algo em torno de 8. Então, se eu quiser voltar ela para 10, eu preciso usar esse meu aporte
nelas e acertar esse valor. Então, a primeira parte do rebalanceamento eu utilizo dessa forma. O meu aporte eu geralmente utilizo para fazer esse ajuste, mas é claro que você tem que acompanhar o seguinte: ainda quero ter 10% em ações americanas? Das ações americanas que estão aqui dentro, eu ainda quero ter esse percentual em cada uma delas? Se sim, aí beleza, você aproveita que elas tiveram uma queda. Geralmente essa queda veio oriunda de um mau problema, ou que trouxe uma desvalorização para as empresas. A gente poderia interpretar que, se as empresas continuam sólidas, os indicadores atrativos e elas tiveram uma redução, você estaria aproveitando um momento ruim do cenário para aportar, rebalancear e comprar ela por um preço menor, o que seria atrativo ao longo do tempo. Mas é por isso que você tem que avaliar, porque não é porque caiu que você precisa efetuar uma compra. Pode estar sendo um momento de decisão de tipo assim, essa classe de ativo está tendo essa desvalorização e seja algo extremamente preocupante para você, às vezes, não fazer aporte nelas. Então, você que tem que fazer essa análise. E o outro ponto, além desse aporte do mês para fazer esse ajuste de percentual e rebalancear a carteira, eu faço um ajuste conforme valorização dos ativos. Então, digamos que, vou dar um exemplo, eu tenho a Banco do Brasil. E Banco do Brasil eu coloquei que eu queria ter no máximo 15%. Digamos que ele teve uma valorização que ele chegou a 30% da carteira. Geralmente, dependendo da questão de indicador de resultado, eu posso efetuar parte da venda desse investimento para trazer o percentual de Banco do Brasil para um percentual acertado de 15%, e com essa grana eu faço uma alocação desse recurso em outras coisas que sejam interessantes e que eu possa estruturar conforme a minha estratégia. Então, digamos que ações americanas caíram, Banco do Brasil subiu muito e eu quero readequar. Eu posso vender um pouco de Banco do Brasil e comprar um pouco de ações americanas. O que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte: às vezes Banco do Brasil cresceu muito a cotação, porque é um investimento interessante. Às vezes as empresas aqui que você tem caíram, mas são empresas ruins. O que você não pode fazer é vender algo bom para comprar algo ruim, e daí você vai fazendo um rebalanceamento e uma destruição de capital ao longo do tempo. Mas, se você interpretou que aqui subiu e acabou dando uma exposição a risco maior, e aqui caiu, porém ainda tem valor e vale a pena de fazer essa aquisição, você consegue trocar de uma mão para outra e fazer esse ajuste conforme a sua estratégia e reduzir os riscos. Não sei se ficou um pouco confuso para entender, mas eu tenho uma estratégia, defino percentuais por classe de ativo e ativos dentro dessa classe de ativos, e conforme eu vou fazendo os aportes do mês, eu vou utilizando esse aporte nas empresas que tiveram essa redução para elevar o nível de percentual, ou se eu vejo que alguma empresa se destacou demais frente a outras e estava fazendo sentido vendê-las e comprar as outras, eu efetuo essa venda da que subiu muito e direciono o capital para que caiu muito, mas sempre respeitando aquela lógica que eu te falei de evitar tirar de uma empresa boa para pôr numa ruim simplesmente porque aqui subiu e aqui caiu. Você tem que continuar fazendo suas análises e ver se faz sentido fazer essa troca de capital aqui entre ativos, fechou? Dá o like, se inscreve no canal e lembrando que nada disso daqui é uma recomendação de investimento. Valeu!